Graças a Deus, meus queridos irmãos. Convido a amada igreja para que abra o Santo Livro no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós retomaremos o Sermão do Monte, caminhando para o final dessa exposição. Mateus, capítulo 7 hoje. Versos 15 a 20. Um desafio, falar um pouco sobre o perigo do cristianismo falsificado. Diante de tantas vozes por aí fora e por vezes dentro da igreja do povo de Deus, é importante nós entendermos um pouco sobre o perigo de cedermos a um cristianismo falso. É sobre isso que Jesus vai falar conosco, vai nos instruir. Capítulo 7 de Mateus, versos 15 a 20, diz assim a santa, inerrante palavra do nosso Deus: Acautelai-vos os falsos profetas que vos apresentam, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos buscar a face do Senhor mais uma vez? Santo Deus, nós te damos graças pela oportunidade de ouvir a tua voz. Que seja ela, ó Deus, que ouçamos nesta noite, apesar das debilidades do pregador, que o Senhor, ó Deus, fale com tua igreja e alerte-nos, ó Pai, sobre o perigo de um cristianismo falsificado. Ajuda-nos, portanto, iluminando a nossa mente, dando-nos, ó Deus, um coração fiel a Ti, para louvarmos o Teu nome enquanto vivermos neste mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você é uma pessoa desconfiada? Que pergunta para começar um sermão, né? É claro, você poderia me responder: eu vivo em São Paulo, Daniel, não vivo em outro lugar. Viver em São Paulo significa viver constantemente desconfiado das coisas, das pessoas. Parece que, hora ou outra, alguém vai tentar nos enganar, né? Não sei vocês, mas eu já morei numa cidade pequena com os meus pais, chamada Cambuí. É um município de Minas Gerais. Tem em torno de 30 mil habitantes. Comparado com São Paulo, 12 milhões e pouco, quase 3 milhões de pessoas, é uma pequena cidade. É interessante que minha mãe conta que quando eu era criança, eu vivia assumindo. E ela sabia onde exatamente me encontrar, na casa de uma senhorinha meiga e bondosa que deixava eu brincar no seu quintal. É interessante porque eu penso, imagine, eu sumia, minha mãe, olha, calma aí, eu sei onde ele está, não foi muito longe. Imagine se seu filho some hoje. Em São Paulo, tá? Eu acredito que muitas mães aqui, não dão uns 10 minutos, já estão ligando para o Datena, não é verdade? Porque a nossa sociedade é difícil mesmo, a cultura é complicada. Nós não sabemos o que esperar das pessoas. Ou você nunca pediu para o seu filho ou sua esposa verificar a bomba de combustível enquanto você abastece? Vê certinho se colocou os 10 reais, os 15 reais mesmo. Porque parece que nós constantemente seremos enganados. Ou você nunca esperou a sua esposa, o seu filho, a sua irmã no ponto de ônibus com medo que o mal pudesse acontecer. Quando nós vamos comprar um carro, o que as pessoas dizem? Olha, leve um mecânico de confiança. Porque a história, irmãos, sempre é a mesma. Sempre o carro nunca foi batido, sempre foi um bom velhinho que estava cuidando do carro, só usava para ir ao mercado, sempre a mesma história.
E quando você vai ver, já passou em enchente, já foi batido, era carro de racha e assim por diante. Nós vivemos num período assim, num período onde um quer enganar o outro e se dar melhor. Mas há casos específicos e hilários na história brasileira. Você conhece, porventura, Marcelo Nascimento? Este nome provavelmente seja desconhecido para você. Marcelo é um nome muito comum, não é? Nascimento também. Mas se você pesquisar quem foi Marcelo Nascimento, foi um homem pobre que invadiu uma festa e disse que era filho do dono da Gol. Este homem conseguiu enganar muitos famosos, muita gente caiu na dele. Ele fez amizades, ele ia para festas de helicóptero sem gastar nada. Todo mundo queria fazer um favorzinho para o dono do filho da Gol. Ele deu até entrevista para emissoras famosas. Outro caso bem famoso de um outro enganador é Carlos Kaiser. Carlos Kaiser é um tipo de pessoa que não tinha habilidade nenhuma para jogar futebol, nenhuma mesmo. Mas ele se vendia como uma estrela do futebol. Não sei se você já viu essa história, bem interessante também. Ele se vendia como uma estrela do futebol, mas como muitos homens daqui, sem habilidade nenhuma. Ele enganava bem, é verdade, né? Mas a pergunta é, como que ele conseguiu uma carreira de 26 anos, jogando por clubes brasileiros e do exterior, sem nenhuma habilidade? Porque todo treino, ele fingia uma contusão. Ele começava a andar, começava a sentir a coxa, combinava com o zagueiro para dar uma entrada mais forte, e assim ele enganou muitos clubes, ganhou muito dinheiro, fingindo ser o que não era, enganando. Apesar dessas histórias hilárias e que nos fazem dar risada, há enganadores muito piores, cuja consequência do seu engano é profunda. Nas ciências teológicas, nós estudamos uma matéria de combate às heresias, apologética ou heresiologia. Estuda as outras religiões. Esse estudo ele nasce com profundidade e força por causa de um caso famoso nos Estados Unidos, chamado caso de Jim Jones. Ele arrebatou muitas pessoas para sua seita e um dia convenceu centenas de pessoas, ao todo 918, a tomar veneno. Ficou conhecido como o maior caso de suicídio coletivo da história. Enganadores. Temos um país repleto deles, em todos os lugares. E aqui Jesus hoje vai nos mostrar o perigo de um grupo de enganadores chamado de falsos profetas. Estes querem nos arrastar para longe de Deus e da sua palavra. Querem fazer com que caiamos em desgraça. Irmãos, nós veremos hoje que cair no conto dos falsos profetas não é como trocar de time. Não é como ser enganado, como no WhatsApp, e aqui eu uso uma parte do sermão para avisar. Irmãos, se alguém da igreja pedir dinheiro pelo WhatsApp, não atenda e não faça transferência. Há muitas pessoas caindo nesse golpe pelas igrejas afora. Graças a Deus, na nossa igreja ainda ninguém caiu. Nunca faça transferência para nenhum irmão sem ligar antes, sem conversar, etc. Que há muitos enganadores. Mas o engano que Jesus vai nos mostrar aqui é muito mais profundo. Estes homens, os falsos profetas, eles querem arrastar pessoas para a destruição e para a desgraça eterna. Portanto, o resumo do sermão de hoje que nós veremos e aprenderemos com o Filho de Deus é o seguinte: devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque são perigosos e enganadores. O resumo do que nós vamos falar é exatamente esse. Devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque são perigosos e enganadores. E veremos essa verdade em duas partes. A primeira parte, verso 15, nós veremos o alerta de Jesus sobre o perigo dos falsos profetas. E no segundo momento, os versos 16 a 20, o ensino de Jesus sobre como podemos identificar falsos profetas. Então, a primeira parte, o alerta do perigo dos falsos profetas, e a segunda parte, o ensino de Jesus sobre como identificar falsos profetas. Vejamos, então, a primeira parte, o alerta de Jesus sobre o perigo dos falsos profetas. Verso de número 15, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta.
para você acompanhar comigo. Diz aí: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Irmãos, é muito interessante o caminho que Jesus faz no capítulo 7 do Sermão do Monte. Deixe-me retomar rapidamente com você. Versos de 1 a 5, Jesus nos mostra como devemos nos relacionar como irmãos em Cristo. Tá? Não como juiz, sem hipocrisia, mas com desejo de ajudar o nosso irmão. Segundo, no verso de número 6, Jesus nos ensina a agir como evangelista. Nós temos uma pérola chamada evangelho, e nós não jogamos de qualquer jeito para qualquer pessoa, porque há cães e porcos espalhados por aí. Depois, Jesus nos mostrou como agir como filho de Deus, versos 7 a 11. Como filho, eu reconheço que sou incapaz, reconheço que sou cheio de falha, e eu peço a Deus que me ajude, que me fortaleça. Pedi, e dar-se-vos-á, essa é a ideia. Verso de número 12, como nós devemos agir como cidadãos de uma sociedade brasileira, fazendo bem a todos. Versos 13 e 14, o último sermão sobre o Sermão do Monte. Nós temos a figura de um viajante, entrando pela porta estreita e caminhando pelo estreito caminho. E hoje nós veremos aqui a postura que nós devemos ter, não mais como apenas irmãos, evangelistas, ou filhos de Deus, ou bons cidadãos, mas como defensores da fé cristã. E para isso Jesus nos dá um alerta: acautelai-vos. Opa, como aí, Senhor? O Senhor acabou de descrever uma figura de um viajante? Eu já entrei pelo estreito caminho. Eu entendi que não é a minha vontade, não é os meus gostos pessoais que descrevem o seu caminho. O caminho é estreito, é baseado na palavra. Eu entendi que a porta é estreita, ou seja, eu tenho que deixar coisas para trás. E não posso levar ninguém comigo. Eu já sou crente, Senhor. Quer dizer, então, que eu não posso relaxar? Jesus diz: não. Há falsos profetas. Irmãos, às vezes a tendência nossa é relaxar mesmo, viu? Graças a Deus eu tenho um privilégio concedido pelo reverendo João Marcos de lecionar a classe de catecúmenos. O que é isso? Novos membros. Tá? E é interessante ver a empolgação do pessoal. E eu fico empolgado junto e nós vamos caminhando. Mas a tendência é que depois que você professar a fé aqui, no final do ano, é que você relaxe, deixe de estudar. Fala: é isso mesmo, ouça pessoas que por vezes não compactuam com a nossa fé. E pense que você está no país das maravilhas. E não. A fé cristã não acaba com a pública profissão de fé. Ela começa de forma mais intensa agora com o corpo de Cristo. Acautelai-vos, diz o Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se aqui diz falso profeta, obviamente existem verdadeiros, ok? E o que é um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é aquele que fala em nome de Deus. E não corrompe a mensagem. Ele passa assim como ele recebeu, é um porta-voz do Senhor. Ao passo que o falso profeta, ele é aquele que fala de si mesmo. Ele inventa coisas e coloca a assinatura de Deus. É falso. E Jesus está dizendo: cuidado com estes. Porque estes falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelha, mas são lobos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já viu um lobo? Já viu um lobo na sua vida? Olha, eu não sei vocês, mas quando eu era criança e eu ia para a escola, eu achava que eu havia feito amizade com um lobo. Eu passava por uma casa e tinha um lobo lá, na minha percepção de criança. Eu falava: nossa, que legal. E era um lobo manso. Ele até lambia minha mão, eu dava comida para ele. Eu falei: nossa, que interessante. Um lobo aqui na Coab 2, que coisa maravilhosa, né? Até que depois eu envelheci, eu entendi que não era um lobo, era um cachorro. Não sei se você já viu essa raça, husky siberiano, engana bem, né? Não tem nada a ver com o cachorro. E, gente, vai por mim, tem diferença, viu? Um cachorro para um lobo tem diferença. Porque lobos são vorazes, são selvagens. E aqui Jesus pinta falsos profetas como lobos. O que você faria se você estivesse numa mata fechada, no inverno, e encontrasse com um lobo?
essa sensação é que Jesus quer que você e eu tenhamos nessa noite. Falso profeta. Eu não posso tratar um falso profeta como um amigo da gente. Deixa aí, a gente só tem pontos de vista diferentes. Não é isso, irmãos. É perigo. É perigo à vista. É lobo voraz. Ele quer se introduzir na igreja para acabar com a igreja. Essa é a imagem que Jesus pinta para nós. Falsos profetas não são amigáveis. E olha, eles falam bonito, viu? O texto diz que eles não vêm desnudados com a figura de lobo. Pelo contrário, eles vêm vestidos de ovelhas. Ovelhas. Nós vimos no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 6, o outro grupo de inimigos. Vocês devem lembrar, cães e porcos. E Jesus fala, olha, quando você entender que você está diante de um cão, de um porco, aquele que zomba da sua fé, não quer te ouvir e pisa no evangelho, você não pode entregar suas pérolas, ok? O evangelho não é qualquer coisa, irmãos. Nós devemos saber para quem pregamos. Mas, apesar dos cães e dos porcos serem inimigos do povo de Deus, eles são declaradamente o que são. Muitos de vocês me mandaram uma mensagem nessa semana, né? Porque teve uma conferência satânica em Boston, se eu não estou enganado, a 10ª conferência satânica, e tinha uma mulher rasgando a Bíblia. É verdade, é um desrespeito, são, de fato, filhos da ira de Deus, e um dia pagarão se não se converterem. Mas estes cães e porcos, eles são declarados, eles são nossos inimigos. E eles dizem, estou aqui, na frente de vocês, dizendo, somos os seus inimigos. Agora, o mais perigoso não são estes. Jesus não diz, acautelai-vos dos cães e porcos. Não, porque nós estamos vendo quem eles são. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles falam docemente. Olha, hoje na aula eu mostrei alguns vídeos de falsos profetas. A gente estava estudando um pouco sobre regra de fé e prática, o que nós cremos como a Bíblia, a palavra de Deus. É interessante, tem um cidadão que se autodenomina pastor, que ele está numa entrevista com o autor da Globo. E ele se denomina pastor, e o autor da Globo aproveita esses pastores falsos, né? O que é Deus? E ele começa a chorar. Ele começa a chorar falando de histórias comoventes. Se você ouvir, a voz dele é doce. Mas no final da história comovente, ele diz, e eu não creio num Deus que é todo-poderoso. Num Deus que controla todas as coisas. Opa! É no meio de palavras doces. Ou vocês nunca viram um pregador dizendo, não, a igreja tem que abraçar a todos. Deus é amor. Precisamos atualizar a Bíblia. É no meio de palavras doces. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas não são. Eu tenho consciência, irmãos, que nós somos atacados constantemente por falsos profetas. Tenho consciência disso. Porque os falsos profetas não vêm apenas a pé à igreja. Agora eles têm um celular. Aí você está andando, você está ali caminhando ou navegando nas redes sociais. Aí tem um trecho de pregação, e você fala, poxa, eu sou crente, é uma pregação. O nome dele tem o título de pastor. Vou assistir, óbvio. Não é? Está com a Bíblia aberta. Aí quando você vai ouvir, não tem nada a ver com o evangelho. E se você não tomar cuidado, você acredita e leva para a sua vida. Você já foi na Santa Efigênia, por acaso? Acho que a maioria de vocês já conhece Santa Efigênia, né? Ou a Barão de Paranapiacaba, a Rua do Ouro, ali na Sé. Às vezes a gente precisa passar por esses lugares, né? Comprar alguma coisa, não ouro, no meu caso, não sei de vocês, mas é engraçado que nesses lugares do centro tem muitos puxadores, e aí você só está caminhando, às vezes, por ali, um atalho, e as pessoas vêm aos montes, às vezes 300 puxadores, olha, vem aqui, me segue, você está precisando do quê? E assim por diante. Aí, às vezes, eu fico pensando, uau, quem disse que eu estou precisando de alguma coisa? Aí pergunta, eles querem saber se você está precisando ou não? Não querem saber, só querem te puxar. Eu penso que nós vivemos na mesma realidade nas redes sociais, por exemplo. Não interessa o que você está fazendo ali. Há falsos profetas disseminando mentira, imoralidades e assim por diante. Todos querem a sua atenção. Todos querem você. E nós devemos tomar cuidado, é o que Jesus diz.
Eu espero, irmãos, que nós, como povo de Deus, saibamos que, da mesma forma que nós somos cuidadosos com os nossos filhos, onde eles estão? Manda um WhatsApp, já chegou? Ou olha a bomba de combustível para ver se está certinho. Você vai esperar no ponto? Já estou chegando. Da mesma forma que nós somos cuidadosos com essas realidades, eu espero que nós sejamos muito mais com as coisas espirituais. Quem você tem ouvido? Quem você tem seguido nas redes sociais, por exemplo? Há pessoas que conseguem vir à presbiteriana aos domingos e durante a semana ir nas igrejas neopentecostais da vida, por exemplo. É que igual o reverendo Augusto diz, né? A pessoa chega em mim, o reverendo Augusto dizendo, fala, reverendo, eu gosto de 2 pregadores, os meus favoritos é o Senhor e o segundo Edir Macedo. Tomemos cuidado com o que nós estamos dando ouvido, irmãos. O Antigo Testamento já era claro quanto a isso. Salmo 55, 21 vai dizer que as palavras dos falsos profetas são mais suaves do que manteiga, do que azeite, mas o seu coração maquina o mal. Paulo, quando ele foi se despedir da igreja de Éfeso, sabe o que ele fez? Chamou os presbíteros. E olha o que ele diz, Atos capítulo 20, verso 29. Eu sei, não é possivelmente, eu sei. E aqui a ideia é de uma exatidão. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E aqui é uma aplicação para os líderes. Tomem cuidado com o rebanho que Deus confiou na mão de vocês. Eu temo que uma das maiores fraquezas da igreja presbiteriana, às vezes, é o nosso espírito episcopal. Deixa eu explicar o que é isso. É o espírito de que há um bispo, e ele está acima de Deus e dos homens, por vezes, infelizmente, ou um pouquinho abaixo, né? E ele é o que tem mais contato com Deus, e essa pessoa nós chamamos de pastor. E cabe somente ao pastor fazer tudo, pastorear o rebanho. E no nosso modelo não é assim. Paulo não chama o pastor da igreja, ele chama o conselho, os presbíteros. E dizem, olha, presbíteros, a tarefa de vocês é cuidar desse povo, porque penetrarão lobos vorazes. É verdade, irmãos, olha, há muitas coisas para fazer na igreja mesmo, reforma, trocar, às vezes, estofado de banco, isso é importante, mas o mais importante, líderes, é cuidar do rebanho que Deus confiou na nossa mão. Como que está o nosso povo? Como está o rebanho de Cristo? Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, diz Paulo. Então, estes falsos profetas, eles são como lobos vorazes. Paulo mostra a figura de um lobo voraz, ele cravando as suas garras e seus dentes numa vítima e despedaçando-a. É isso que falsos profetas fazem. Olha as igrejas na Europa, olha as igrejas, por vezes, não todas, graças a Deus, nos Estados Unidos. Olha as neopentecostais, irmãos. Nessa rua tem várias igrejas, faz um tour para você ver como que é. Pessoas enganadas. Aí depois, nós temos contato com essas pessoas aqui, quando elas abrem os olhos, elas falam, nossa, eu vivia num cativeiro, eu deixei meu carro, os meus sonhos. Eu tive o coração despedaçado naquele lugar. Falsos profetas são assim, eles visam lucro e destraçalham o rebanho de Cristo. Eles não querem saber do caminho estreito, antes querem saber do seu próprio caminho. Mas o texto não para por aí, a gente vai para o nosso segundo ponto. Lembre-se, Jesus está nos ensinando que precisamos ter cuidado com os falsos profetas, porque eles são enganadores e perigosos. Perigosos porque são lobos, enganadores porque eles vêm vestidos de ovelha. Mas a pergunta é, como que a gente tem cuidado? É que nós entramos no segundo momento do nosso sermão. Vejamos o ensino de Jesus sobre como nós devemos identificar os falsos profetas. Louvado seja Deus por isso. Jesus não nos deixou a própria sorte. Ele disse, vocês terão ataques de falsos profetas, mas eu vou ensinar vocês a identificá-los, e isso é ter cuidado. É muito instrutivo que a partir do verso 16, nós vemos uma mudança de metáfora. Agora Jesus não fala mais de lobos e ovelhas, mas de árvores e frutos. Se não, vejamos. Verso 16, pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? O que é abrolho, Daniel? Abrolho é uma planta rasteira, cheia de espinho. Tá? Não serve para muita coisa. É cheia de espinho. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Perceba que a ênfase de Jesus no verso 16 e no verso 20 é de conhecer. Vocês têm que identificar pessoas assim, para que vocês não sejam enganados, para que o rebanho de Cristo não sofra. O texto é muito claro. Um lobo pode enganar, mas uma árvore, uma hora ou outra, vai se mostrar. Uma hora ou outra nós veremos o seu fruto. Nenhuma árvore pode esconder a sua identidade por muito tempo. Cedo ou mais tarde veremos o fruto. E nós saberemos se é de fato uma macieira ou não. Se ali é apenas um lugar onde você vai colher espinhos e abrolhos. Uma hora ou outra, irmãos, vai se revelar a sua identidade, mas é pelo seu fruto. É interessante que Jesus, no verso 19, depois de ele falar isso, ele vai dizer, olha, e para estes que enganam, um dia tudo vai ficar às claras. Um dia haverá um juízo, e toda árvore má será lançada no fogo. Então, enquanto Jesus não volta, e não acontece o juízo final, cabe a nós identificarmos. É difícil. Nós veremos aqui. Mas se, porventura, por falha nossa, infelizmente, passar, e nós vemos muitos passando por aí, né? Saibamos que no juízo final, estes darão contas a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: como que nós identificamos o seu fruto e o que significa fruto aqui? Duas coisas. Primeiro, fruto significa conduta ou caráter. Uma hora ou outra, o falso profeta, ele mostra o seu caráter. Veja, nós lemos lá em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é caracterizado por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o falso profeta, como de fato é, não é um convertido mesmo, o falso profeta não é um convertido, como ele não é um convertido, ele não vai conseguir reproduzir ou mostrar esses frutos, ou o fruto do Espírito. Não consegue. Uma hora ou outra você vai ver que ele não tem domínio próprio, ele não tem amor pelo rebanho, ele não é fiel a Deus e a sua palavra. O seu caráter vai mostrar. Portanto, irmãos, por mais que o falso profeta seja carismático, e a maioria deles são carismáticos mesmo, fazem você rir do começo ao fim, falam palavras doces que fazem vocês chorarem, quando ele manifestar os seus frutos, as suas obras da carne, inveja, promiscuidade, e mentira e assim por diante, saiba que você está diante de um falso profeta. Veja, esses dias eu comecei a assistir um filme muito conhecido, Alto da Compadecida, um clássico brasileiro, acho que muitos de vocês já devem ter assistido. Eu recomendo, viu? Se vocês quiserem ver uma ilustração belíssima ou clara de falsos profetas, está ali. Ariano Suassuna foi brilhante quando escreveu o livro. Você vai ver, por exemplo, os dois protagonistas, né? O João Grilo e o Chicó, com um dilema. A cachorrinha da mulher do padeiro estava doente. E eles ficam agoniados com aquela situação e aquela mulher também. E o que eles decidem? Vamos falar para o padre benzer a cachorrinha. E quando eles chegam até o padre firme, católico, apostólico, romano, apegado às tradições, fala, isso é um sacrilégio. De jeito maneira, uma cachorra pode ser benzida? Jamais. Não é um ser humano. Até que João Grilo fala, tudo bem, padre, eu vou falar para o major Antônio de Moraes, que não vai poder mesmo. Ele fala, opa, de quem que é cachorrinha mesmo? Na hora ele muda, na hora.
Porque o Antônio Major de Moraes, ele era um grande homem da cidade, um homem poderoso, tipo um coronel, né? E aí ele fala, o padre falando para um dos rapazes, o que você acha, afinal de contas? Há problema de benzer cachorro? E ele diz, eu não vejo problema. Também não vejo problema nenhum, ele fala. Vamos abençoar as criaturas de Deus. Faz até uma voz piedosa. Os profetas, eles mudam porque eles não têm compromisso com a palavra. Depende do momento, depende de quem está pedindo, no momento que está pedindo, depende o quanto vai custar no final das contas, porque no final ele enterra a cachorrinha em latim, e eu indico para que vocês assistam novamente, se vocês esqueceram. Essa história ilustra, irmãos, que falsos profetas não têm compromisso com Deus, e nós devemos ter cuidado. Mas, em segundo lugar, além do caráter que o fruto indica, e em segundo e último lugar, fruto indica também ensinamento. Ou seja, ele pode maquiar o caráter, mas uma hora vai mostrar, uma hora ele vai estourar, uma hora vai explodir um escândalo, uma hora ele vai revelar o que ele é. Mas se ele esconder muito bem isso, o caráter, o ensino dele é público. Uma hora ou outra ele vai soltar uma heresia. Uma hora ou outra ele vai soltar uma heresia. Se não vejamos, Jesus usa essa figura de árvore e fruto para falar sobre ensino em Mateus 12, versos 33 a 35. Jesus vai dizer dos fariseus que ensinavam a sua religião, mas diziam que Jesus estava cheio de demônios. Veja, Jesus diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Sabe por que vocês não me reconhecem como filho de Deus? E ainda dizem que eu tenho um demônio? Porque vocês são uma árvore ruim. Vocês ensinam coisas pérfidas, né? Coisas distorcidas. Portanto, se o coração de uma pessoa se revela em palavras, nós devemos prestar também atenção ao ensino. João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, devemos entender o que a gente ouve, de quem ouvimos, é muito importante. Com isso, irmãos, eu não quero dizer que nós devemos sair aí a caça às bruxas, a caça a heresias. Jesus não está dando para nós uma insígnia, falou, você é agora o caçador de heresia. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está nos alertando, cuidado, viva a vida cristã, no caminho estreito, sabendo que falsos profetas estão por aí fora, tentando tirar você do caminho de Deus. Tá? Então, seja criterioso, seja como os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia tinham uma consideração profunda pelo apóstolo Paulo, mas isso não excluiu o fato de que eles conferiam na Bíblia para ver se estava batendo certinho. Ok? Você conferir o que você ouve não quer dizer que você não goste do seminarista, do pastor, ou do presbítero, ou do professor de escola dominical. Não é isso. É porque você é crente, a sua tarefa é essa mesmo. Saber o que você ouve. Infelizmente, irmãos, nós por vezes não temos critérios para aquilo que nós ouvimos. Infelizmente. Às vezes basta alguém com quem nós nos damos melhor. Às vezes é o jeito, eu gosto do jeito que a pessoa fala. Irmãos, deixe eu contar uma coisa. Eu tenho conhecido pessoas no nosso meio presbiteriano, eu tenho me entristecido com um fato. Pessoas que não sabem por que estão aqui. Pessoas que você pergunta, mas por que você é presbiteriano? Ah, porque a igreja estava aberta na pandemia. Porque a igreja é mais próxima da minha casa. E se aqui fosse uma igreja católica? Eu fico pensando, sabe? Uma neopentecostal. Você sabe por que você crê, como você crê, por que você concorda com o que eu estou falando aqui? É importante, irmãos, que nós sejamos assim, para não cairmos em qualquer vento de doutrina. Sejamos alertas, a palavra de Deus diz. E nisso nós tiramos um princípio gigantesco. O termômetro da igreja é o púlpito, é a palavra. O ministério pastoral não acaba aqui.
ele parte daqui, ok? O aconselhamento, ele é influenciado pela palavra, pelo conteúdo que sai daqui. A escola dominical, as visitas, as reuniões de oração, ok? Porque imagine só, se daqui do púlpito você ouvisse que você pode jogar Deus contra a parede, e que ele tem que te dar aquilo que você rogar, o que nós faríamos na sexta-feira? Uma blasfêmia. Então, que nós entendamos isso, irmãos, que a saúde da igreja depende muito da palavra que é pregada e ensinada. Ou vocês, pais de primeira viagem, lembra a primeira vez que seu filho ficou doente? Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você corre para o hospital, às vezes pai e mãe de primeira viagem, normal. Aí o médico fala, não, ele tem todas as vitaminas, está comendo bem, volte para casa. Por ele estar bem alimentado, ele vai vencer a doença. A mesma coisa acontece com a igreja. Igreja bem fundamentada na palavra, enfrenta levante? Enfrenta. Enfrenta problema? Enfrenta, irmãos. Mas se ela é bem nutrida, ela vence. Ela vence. Esse é o ponto. Se a palavra que é proferida ela é ecoada, a igreja ela se fundamenta, ela é firme, ela é forte. Falsos mestres não têm essa preocupação, a sua agenda é falar de si, é cativar um povo para atrair um fã-clube. E sabe qual é o legado que eles deixam por onde passam? Uma igreja desnutrida, fraca, anêmica. E por vezes alimentando lobos, cães e porcos. Como que nós podemos concluir o que nós ouvimos aqui hoje? Irmãos, é bem verdade que nós estamos sempre em perigo. Nós temos medo de sermos enganados a todo e em qualquer instante. Parece que alguém sempre vai tirar proveito de nós. Há muitos enganadores aí fora fazendo propaganda de falsas heresias. Toda semana eu recebo um irmão falando, o que você acha disso? E a maioria é sempre heresia. Diante disso, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que, apesar de termos falsos profetas, nós confiamos no maior de todos os profetas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É verdade, ele é o Deus homem, mas um dos seus ofícios era ser profeta também. Então ele veio ao mundo, falou da parte do Pai, equipou a sua igreja com pastores, presbíteros, pessoas que manejam bem a palavra do Senhor, para que nós não caiamos no erro, para que nós não sigamos todo o vento de doutrina. O caminho para nós não cairmos em enganação é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se da sua palavra. É eu me aproximar cada culto, cada escola dominical, cada devocional, como alguém sedento, dizendo, Senhor, alimenta-me do pão do céu, sacia minha sede, lava-me dos meus pecados. Quando nós tivermos essa postura, continuarmos a ter, viveremos em alerta. Não seremos levados por qualquer vento de doutrina, não, irmãos. E saberemos nos posicionar quando o dia mau chegar. Como disse a música que nós louvamos, o hino de Lutero, sim, a palavra ficará, sabemos com certeza. Essa é a fé que os nossos pais nos legaram. Teremos levante? Teremos. A agenda política brasileira, parece que a tendência é piorar mesmo e perseguir a igreja. Mas a palavra ficará. Amém? Que Deus nos ajude.